Você está feliz de estar aqui? Amém? Então dá a mão para o seu irmão que está do seu lado. Diga para ele, você é alguém cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está vivendo uma metanoia. Metanoia, uma transformação de mente. São atitudes que nos aproximam de Deus. E eu gostaria de fazer uma simples oração para nós iniciarmos uma breve palavra. Que você pudesse aí no seu lugar colocar a mão em seu coração. Dizer, Senhor Jesus, eu sei que eu já ouvi muitas palavras, eu já louvei aqui neste lugar, eu já engrandeci o seu nome com a minha adoração, mas eu preciso de mais. Fale com o Espírito Santo, Ele está aqui e Ele vai falar ao seu coração mais e mais nessa tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós estamos, Senhor, diante de Ti, Pai, totalmente entregues na Tua presença. Usa, Senhor, este momento, Pai, mais um degrau, Senhor, deste dia especial, preparado para nós, aqueles que querem ir morar com o Senhor. Então, em nome de Jesus, se existe algo, ó Deus querido, ainda, ó Deus, operando na mente, ó Deus, talvez alguma legalidade, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, pelo poder do sangue de Jesus, sai, somente a Tua palavra tem poder para agir neste ambiente, em nome de Jesus, nós declaramos jovens curados, jovens sarados, jovens transformados pela presença do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre este lugar. Vem, Senhor, permaneça, ó Deus, trabalhando em cada coração. Abençoamos, Senhor, a mente e o coração, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos, Deus, este momento em Tuas mãos. Amém e amém, Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Pode tomar o seu assento. Amém. Estou feliz, amo estar aqui com essa igreja linda. Amo os pastores daqui. Amo, né? Amo o nosso pastor também, meu esposo lindo, charmoso. Essa igreja linda que sempre me acompanha. Eu amo vocês, tá? Todos. Mas sabem que, ouvindo esses testemunhos aqui de manhã, para quem não me conhece, eu sou a pastora Regina, eu sou pastora da Ira Church lá em Porto Belo, tá? Esposa do pastor Adir, que vocês vão ouvir daqui a pouco também, em nome de Jesus. E a gente também está realizando uma obra do início lá com os jovens e tem sido uma grande bênção. Em nome de Jesus vai crescer, expandir. Vamos conquistar Porto Belo para o Senhor Jesus, amém? E eu gostaria de compartilhar algo breve nessa tarde. Você sabe que quando a gente vem aqui para ministrar a palavra, a gente se prepara, a gente se ensaia, a gente vai para frente do espelho muitas vezes. E por quê? Porque a gente quer transmitir algo perfeito. Algo uau, né? Que as pessoas, não. Aí o Espírito Santo vai falando assim, não. Pode se tirar do seu eu, das suas vestes, que não é nada disso. Eu quero usar você como um canal. E a mesma coisa eu passo adiante para você. Jesus, Ele quer te usar como um canal de bênçãos. Metanoia na vida das pessoas. Metanoia. Fale, né? Em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria rapidamente nessa tarde de falar sobre um assunto. Na verdade, o Espírito Santo queria que eu falasse muitas coisas. Queria que eu testemunhasse da minha vida. Que também sofri abandono paterno. Fui rejeitada pelo meu pai aos 2 anos de idade. Fui criada por irmãos, fui criada por tios, fui cuidada por parentes. Aí perdi minha mãe aos 13 anos de idade. Tive oportunidade para ir para as drogas, mas como a minha mãe era cristã, eu sempre tive muito medo de me envolver com coisas erradas.
medo de sair muitas vezes em lugares. Então isso, a base, perdão, a base da fé da minha mãe sempre me deu muita segurança, gente. Eu não fiz muita coisa que eu poderia ter feito. Glória a Deus pela vida dela. Então eu poderia testemunhar muitas coisas para você nessa tarde. Tive um relacionamento de 7 anos, fui noiva. Não era para ser, estou aqui hoje com esse lindo homem, abençoado. Então eu tenho muitos... Então eu tenho muitos testemunhos também. Mas o que eu quero falar com você é justamente sobre algo que Deus mudou em mim. Por quê? Eu quero falar sobre a cultura do céu. Ou seja, uma mentalidade do céu. Que você precisa ter como cristão, né? Porque a gente acha assim, quem aqui quer morar no céu? Uau! Eu também quero morar no céu. Só que a gente acha que é fácil, assim, digo, é tudo certo, eu quero ir morar lá e eu vou ir morar lá. Mas não é bem assim. Porque existem alguns princípios para você ir morar lá no céu. Você sabia disso? Se você não sabia, então você vai saber junto comigo. Amém? E eu quero começar essa palavra falando sobre o reino dos céus. Não vou falar para você como será o reino do céu, como as ruas, como os muros serão. O que você vai fazer lá, porque você vai adorar, você vai cantar, você vai louvar, isso que você vai fazer. Mas eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre um tema que a gente encontra no livro de Mateus. E existe um momento ali que João Batista, ele está num momento, e ali ele chega e ele fala assim, mas eu vou só citar porque eu quero falar sobre Jesus, tá? E ele chega um momento que ele fala assim para uma multidão de pessoas. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí depois nós vemos, porque ele estava anunciando a vinda de Jesus. E aí depois, Mateus 4:17, a gente ouve a mesma fala de Jesus. Mateus 10:7 também fala. Ele chega para um grupo de pessoas e ele fala, arrependam-se, porque o reino de céu está próximo. Então vocês perceberam que antes de Jesus já havia vindo alguém e falando que o reino, ele estaria próximo. Aí Jesus veio e ele disse, o reino de Deus está próximo. Aí tem uma outra passagem que diz que o reino de Deus está entre vós e em vós. Ou seja, Jesus, ele está aqui. E quem que te leva para o céu? Jesus. Vocês me perdoem por causa da fala, tá? Sabe, queridos, eu sou de uma geração, já vamos voltar para lá no texto? Eu sou de uma geração que era céu e inferno. Você também, pastor Jarvis? Eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe dizia assim para mim, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se fizer aquilo lá, vai para o inferno. E eu dizia, meu Deus, o que é o inferno? Mas eu cresci nessa geração. E eu não estou falando que hoje a gente vai falar para as pessoas, ou abordar as pessoas desta forma. Mas existe algo que não pode se perder, a essência do cristianismo, do evangelho, do reino de Deus. E muitas vezes as pessoas elas usam a oportunidade da graça e do amor que eu creio no amor sobre todas as coisas. Ele nos perdoa, ele nos traz para perto. Mas existem coisas que nós precisamos saber.
e entender claramente em nós. Quantos aqui sabem que o reino de Deus existe e que ele é real? Que ele não é, eu não vejo, então eu não sei. Não, o reino de Deus, ele é tão real quanto este que nós estamos vivendo, quanto este físico aqui que nós vivemos. Existe o reino de Deus, mas hoje ele é espiritual. Um dia ele será visível. E eu quero te lembrar que são coisas que eu vou te passar aqui muito superficial, tá? Depois os pastores de vocês vão ensinar vocês mais aprofundado, né? Mas que você possa entender. E o que você precisa saber sobre o reino de Deus? O que você precisa saber sobre esse assunto hoje à tarde que eu quero falar com você? Assim como Deus falou ao meu coração. O reino do céu é um reino eterno. E ele está preparado para os que acreditam em Deus e que acreditam que Deus é o rei. Ou seja, o reino de Deus, para um dia você ir morar com Deus, você precisa viver aqui a sua vida com Deus. Você está me entendendo? Você precisa viver a sua vida com Deus aqui. Eu conheci muitas pessoas que disseram, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou aproveitar a minha juventude. Porque quando eu for mais velho, ou mais experiente, não vou usar essa palavra, ou mais experiente, eu vou ir servir a Deus. Eu vou virar crente. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. E ainda ouço. Quando eu for mais maduro, eu vou buscar Jesus, porque agora eu vou aproveitar a minha vida. E se acontecer algo no meio da caminhada, e você precisar ver Jesus antes do tempo, o reino de Deus, ele existe e ele é real. Mas você se prepara aqui, em vida, em terra. Por isso que nós estamos aqui num momento como esse, falando do amor de Jesus, conhecendo mais sobre a palavra de Deus. Pastora, como eu faço para ir para lá? E eu fiz aqui 3 pontuações bem simples. Ontem o pastor Jarbas, enquanto ele falava, meu Deus, porque tem sido uma sequência. E quantas vezes a gente precisa dizer nãos na nossa vida para permanecer no reino, para ir para um reino eterno. Mas muitas vezes a gente não tem força, a gente não tem muitas vezes coragem, a gente não tem ousadia suficiente para dizer, não, eu não quero. Mas esse não te sustenta, te segura aqui para um dia você ir morar com o Pai na eternidade. E olha só, primeiro, está em Romanos 10, 9. O que é importante para você ir morar com o Pai? Para ir para esse céu, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você já aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador? Glória a Deus, por isso que você está aqui, acredito. É importante você saber, você confessar e deixar as velhas atitudes. Pastora, mas não é fácil. Não, eu sei que não. Mas Deus vai te dando graça e Ele vai te dando discernimento espiritual para você superar e para você passar por essas provações e você confessar e deixar. Porque aquele que confessa, ele precisa deixar. Então você confessa e você deixa. É isso que você tem que entender, o primeiro ponto. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo ponto. Marcos 1,15 diz o seguinte: aqueles que se arrependem e creem nas boas novas. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aceitar, reconhecer, confessar diante de Deus. E eu preciso fazer o quê? Me arrepender. Me arrepender.
E muitas vezes você vai se arrepender. Quantas vezes? Muitas vezes. Até você ficar firme na caminhada. Por quê? Um jovem é assim. Hoje está aqui no oba, oba, oba. Eu sei porque eu fui assim por muito tempo. Mas de repente, deu uma brecha. Uma legalidade. O que acontece? Volta a fazer as coisas. Mas isso, Deus está guardando a sua vida. Porque você vai entender que você vai se arrepender e deixar para trás. Terceiro ponto. Nascer da água e do Espírito. Aqui está uma coisa aqui é uma passagem que aonde Nicodemos chega para Jesus e diz: como que eu vou fazer para nascer de novo sendo eu velho? Por acaso eu vou poder entrar na barriga da minha mãe novamente? Ele disse: não, você vai precisar entender, nascer de novo é você nascer para uma vida com Cristo. Ou seja, você ter o seu batismo, ser cheio da presença do Espírito Santo e você viver uma nova vida em Deus. E aqui está um ponto que eu me ative por um período de tempo. Porque a gente acha que quando a gente batiza, que vai lá e põe a cabeça d'água, põe para fora, a gente já está salvo. E já está tudo certo na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que aquilo ali é só um ato. É um ato da tua fé, daquilo que você crê em Jesus. Mas para muitos é só um banho. Não é verdade? Para muitos, até eles não entender, é só um banho. É um mergulho na água. Mas na nossa vida não é assim, não é? Amém? E aqui o Espírito Santo falou muito ao meu coração há tempos atrás, que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente é guiado e conduzido completamente por Ele. Não é mais as minhas vontades, não é mais as vontades da minha carne, mas as vontades de quem? De Cristo, do Espírito Santo. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas quem que vive em mim? Cristo. Então eu faço a vontade minha ou a vontade do Espírito? Eu faço a vontade da minha carne ou a vontade do Espírito? Um cristão que quer ir morar com Jesus, ele necessita viver da presença do Espírito Santo. Do contrário, você vai estar tardando a sua ida para perto de Jesus. Porque você precisa entender. E esse tempo de entendimento é aqui, é hoje. É o que você faz aqui, é as tuas atitudes aqui que vão te levar para perto de Deus, para junto do Pai. Mas nós precisamos viver uma transformação na nossa mente. Assim como Romanos 12 diz que você precisa ser transformado na sua mente para você experimentar o quê? A boa, nova, agradável, perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus? Se eu não consigo mudar a minha forma de pensar. Eu necessito. Diga, eu necessito da transformação de Deus na minha mente. A gente ouviu lindos testemunhos aqui, eu confesso para vocês que eu sou muito chorona, eu me emociono muito fácil. E a gente ouviu muitos testemunhos aqui e eu confesso que eu fiquei impactada com o testemunho de um menino que eu ouvi aqui. Porque a gente vê a grandeza, a grandiosidade de Deus nessas palavras que a gente ouve como um testemunho. Aquela pessoa que era totalmente o contrário daquela imagem que você vê ela hoje. Aí você fica pensando, meu Deus, mas é... Porque quando Jesus transforma, você é mudado completamente.
A sua maneira de vestir, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir em todas as áreas. Você é transformado. Só que nós entendemos muitas vezes que está tudo certo. Eu estou indo para a igreja e está tudo certo, mas não está. É sobre ir na igreja. Tem uma maninha que falou aqui em cima que ela ia na igreja, mas ela não era igreja. E é sobre isso, jovens que estão aqui, que eu quero falar. Que não é sobre vir à igreja, sobre ter uma igreja, uau, vou dançar. Não, é sobre você ter uma mentalidade do céu. Uma mentalidade focada nas coisas do alto. Uma mentalidade de dizer, Deus, eu levo à cruz a minha vida. Eu levo à cruz os meus pensamentos. Eu levo à cruz os meus vícios. Vocês não pensem que eu também não tive vícios. E que de quando em quando não bate na minha mente coisas. Sou humana. Mas a diferença é, quando o Espírito do Senhor está sobre você, você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Espírito Santo. Pode aplaudir? A diferença na sua vida é a presença de Deus. Não é a quantidade de palavras que você conhece. Até porque, se for por quantidades de palavra que eu conheço, eu digo misericórdia, Jesus, porque eu preciso conhecer muito mais. Mas quando Jesus está em você, você vai avançar, você vai conquistar, você vai alcançar todas as pessoas ao seu redor com a sua vida. Você sabia que você não precisa citar versículos para ganhar as pessoas? E eu amo falar sobre isso. Porque às vezes a pessoa deixa de falar do amor de Jesus porque não sabe aonde está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu não sei aonde está esse versículo e eu deixo de falar do amor de Jesus porque eu não sei. Continue lendo, o Espírito Santo vai te dar revelação, vai te dar o discernimento, vai mostrar para você, quando você precisar daquela palavra, ele vai trazer a existência. Mas o inimigo, ele mente para nós, ele mente dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai avançar. Eu, por muitos anos, eu dizia que o ministério era do pastor, que não era meu, que era ele que tinha que ministrar. E eu não entendia. Deus queria me usar. Deus queria que eu fosse a parte completa da vida dele. Mas o que o inimigo colocava na minha mente? Você não vai conseguir. Ele sabe a Bíblia de capa a capa. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu falava para ele, para você é fácil. Não para ele literalmente. No meu interior aqui. Para ele é fácil. Ele já conhece a Bíblia. Ele já leu ela muitas vezes. Conheci pessoas que chegaram para mim e falaram assim, eu já li a Bíblia 4 vezes. Falei, que bom. Glória a Deus. Mas não entendeu nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual. E você precisa ler com a presença do Espírito Santo. Você precisa ter ele do seu lado para você interpretar. Não é você que interpreta, é o Espírito Santo que interpreta para você. Se você ler a Bíblia como um simples livro, você vai aprender somente o que está escrito ali no papel. Mas se você ler a Bíblia com a presença do Espírito Santo, vai fluir o poder de Deus de dentro de você. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida.
É essa metanoia, é essa diferença. É jovens que são cheios do Espírito Santo e conhecedores da palavra de Deus. Porque vai chegar um tempo que esta Bíblia de papel não vai mais existir. Mas você carrega a palavra de Deus dentro de você. E você vai estar com a presença de Deus. Então se prepare. Se prepare para ir morar com Deus. Se prepare aqui. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, porque eu fui muito tratada e estou sendo muito tratada sempre, todos os dias. Coitado do meu marido, sofreu só uma parte. É verdade. Eu era neurótica. Coitado, não podia nem comer dentro de casa. Podia. Mas eu era. Mas o Espírito Santo estava fazendo o que comigo? Trabalhando. Moldando. Só que o meu evangelista, o meu evangelizador, não era manso nas palavras. Porque o pastor, ele é um pouco firme na palavra. E eu dizia, Deus, mas ele está falando isso para mim aprender. Eu não vou olhar para a parte humana. Eu vou olhar para o Espírito Santo que está na vida dele. Então Deus me ensina eu. Me ensina eu, me muda eu, transforma eu. Você já fez essa oração? Porque a gente sempre pensa que é o outro que está errado, não é? É porque é ele, porque é ele, porque é ela, porque é a mãe, é porque é o pai, é porque é o filho. Mas a gente não tem a coragem de dizer, não, Deus, sou eu. O problema é... Tem até um louvor que fala, né? O problema é eu, Senhor. O problema sou eu. E aí eu entendi que, para mim morar com Jesus, eu precisava ter o poder de Deus dentro de mim. Eu precisava conhecer algumas coisas mais aprofundadas da palavra. Porque não era somente o batismo. Não era somente eu falar em línguas. Não era somente eu frequentar os cultos todos os domingos. Você já se perguntou sobre isso? Porque não é. É uma vida de entrega. É uma vida de renúncia. E renunciar não é fácil, né? Não é fácil. Quem disse que é fácil renunciar? A Cauana falou antes da personalidade dela. Eu ia para casa e eu orava e dizia, Deus, eu não sei como lidar com ela. Eu nem falava muitas vezes para o pastor. Eu não sei como lidar com ela. Não sei, Deus. Porque ela tem uma personalidade, tinha. Em nome de Jesus. Uma personalidade forte. E eu dizia, Deus, mas ela precisa ser transformada. Ela precisa ser transformada porque não é assim, não é assim. O Senhor quer usar ela. O Senhor quer usar ela. E eu orava e dizia, Deus, transforma, que ela seja mansa. E ela está no processo. Né, Cal? Isso é uma benção. Mas eu entendi, e também você, acredito que você também já entendeu, que a tua ida para o céu, ela começa aqui. Ela começa aqui. Quando eu externo a minha fé para alcançar o reino de Deus? Quando que isso acontece? Você sabe quando? Vou te dar aqui, bem rapidinho. Primeiro lugar, Mateus 6,33. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Isso é a fé externada. É você deixar o sábado do sofá para vir aqui. É você deixar a quarta-feira do descanso para fazer uma célula. Isso é buscar o reino de Deus. Isso é dizer, Deus, eu estou aqui renunciando à minha vontade para fazer a vontade do Senhor e do pastor. Brincadeira. Que o pastor me pediu. O pastor me pediu e eu vou fazer. Mas eu não queria. A minha pastora nunca pediu para mim assim, ô Rê, você quer fazer tal coisa?
A sua já pediu? Não. O que ela fala? Você vai fazer tal coisa. Deus vai te usar. Deus vai te usar. E aí, a falta de prioridade, a falta de persistência, de busca por certas situações como esta dessa conferência, afastam um degrau da pessoa. Ai, pastora, mas isso não é? Sim, se você está pertencendo a um corpo e nesse corpo está acontecendo algo, você precisa estar nesse corpo. Você precisa estar em unidade. Não é verdade? Então você precisa entender. Busque. Procure, né? Segundo lugar, eu quero ser rápida. Mateus 11, a parte 12 do versículo. Mateus 11, 12b, né? O reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Você precisa entender que há algo que você precisa fazer muito mais do que você já está fazendo. Você precisa entregar-se por completo, esforçar-se em todo tempo e em todo momento. Não estou falando de vir à igreja todos os dias. Eu estou falando de você ser igreja todos os dias, aonde você passar. Ser a luz todos os dias. Ser o sal todos os dias, aonde você estiver. É isso que nos aproxima de Deus. Nós precisamos entender. E, gente, tem muitas coisas que a Bíblia fala que a gente precisa deixar. Eu não preciso nem falar para vocês aqui. Que vícios e atitudes que não nos levam para o céu. Depois vocês leem lá na sua casa, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, aonde fala sobre tais situações que precisam ser deixadas na cruz, que precisam ser lançadas para fora. Quero também ressaltar que ali no versículo 11 fala que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que você é propriedade de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você decide andar em novidade de vida, quando você decide estar numa caminhada com Cristo rumo à eternidade, com uma mentalidade do céu, você precisa entender que o teu corpo é santuário do Espírito Santo, é templo de Deus. Então você precisa também cuidar do seu corpo. Eu digo, leve o seu corpo cativo a Deus, a sua mente. Leve ela a Deus todos os dias. Porque se eu pensar, eu já estou errando, a Bíblia fala. Então, de Deus, leva a minha mente, leva meus pensamentos, porque eu quero ficar somente com a tua palavra. Gálatas 5, 19 ao 21. Vocês sabem o que diz lá nesse texto? Fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Eu não vou ler as obras da carne para você. Mas eu quero que você entenda que são necessários. Já está aí. Não quero constranger ninguém. Mas o Espírito Santo, ele vem para mudar áreas da nossa vida. Por completa. Mas se nós quisermos ir morar com Jesus, lá no céu, nós precisamos viver no Espírito. As obras da carne, elas não podem prevalecer sobre nós. Mas nós temos que andar em Espírito. Sabe, queridos, e Marcos 10, 27 fala que para o homem parece impossível, né? Tais coisas. Mudar. Aquele que mentia não vai mais mentir. Aquele que se prostituía não vai mais se prostituir. Sabe, para o homem parece impossível deixar todas essas coisas. Mas aí o que Jesus está falando ali com os discípulos? Vamos ler este? Olha, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É possível você ter uma mente transformada. É possível você viver
uma mentalidade do céu aqui na terra e usufruir de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. É possível você viver uma vida abençoada, feliz, realizada, sem você viver no mundo. Dentro da igreja. Você ser próspero, ser avivado, ser cheio da presença do Espírito Santo. Você não precisa das coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras. São passageiras. Diga, eu quero ir morar com o Senhor. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Jesus disse, talvez para você é impossível a situação da sua casa, como nós ouvimos. Talvez é difícil você vir sozinho para a igreja e chegar dentro da sua casa e ver a sua realidade dentro do seu lar. Aquilo que os seus olhos físicos estão vendo. Mas eu quero dizer para você, os teus olhos espirituais estão vendo a tua família transformada. Eles alcançados para Cristo. Eles tendo a mente transformada. Eles andando nesse caminho como nós estamos. Essa é a mentalidade do céu. Essa é a mentalidade da minha mãe quando ela falava, minha filha, isso aí não é para você. Se você fizer isso, até ouvir música, era coisa do diabo. E a gente não falava assim, ai, coisa do inimigo. Não, era diabo, era céu e inferno. Hoje as pessoas falam, ai, é culpa do inimigo. Tudo inimigo. Era céu e inferno. Gente, vocês são uma igreja, eu entendo que vocês, jovens que estão aqui, vocês têm uma mente aberta para entender aquilo que eu quero dizer nessa tarde. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todos aqueles que andam no nosso meio estão indo morar com Ele. Então a gente não pode se enganar. Cuide da sua vida. Cuide para que ninguém rouba a sua coroa. Se proteja. Feche os teus olhos e não olhe o irmão do lado. Porque senão você vai cair também. Você vai viver a mentalidade do céu aqui na terra. Isso que nós temos que entender no nosso coração. Porque para Deus tudo é possível. Aquilo que você acha impossível, Deus vai tornar existência na sua vida. Você não tem fé o suficiente, Ele vai dar fé para você. Você não consegue, Ele vai te capacitar. Você não está vendo, Ele vai te dar o discernimento, vai te dar uma visão espiritual. Porque é isso que Ele faz. Nós precisamos entender, queridos, que nesse momento, que você precisa, para ir morar com Deus, ter a mentalidade do céu aqui na terra. Sabe qual é a mentalidade do céu? Viver os mandamentos de Deus aqui na terra. Viver as promessas de Deus aqui na terra. Cumprir aquilo que a palavra de Deus diz para nós, aqui em vida. Ah, mas aquele que aceitou Jesus lá no final da sua vida. A conversa é dele e Deus. A nossa, nós vamos ser julgados por aquilo que a gente fez. Pelas nossas obras, pela nossa fé, pela nossa dedicação, pela nossa busca. Então que você possa entender que como nosso dever de cristãos, nós precisamos ter a mentalidade do céu. Nós precisamos entender que para ir morar com Deus, nós precisamos servir a Deus verdadeiramente. Amém?